Então Tá, vamos lá, gente. Vamos, bora. vamos Tá meio perder escuro tempo. aqui, mas é isso aí. É o que a gente vai falar também, né? Aham, Vamos além do que a gente vê. é verdade. Ô, Fábia, eu sinceramente, quando eu te convidei, o que me chamou mais atenção foi a pauta, porque eu não conhecia esse atleta. Então me chamou bastante atenção e por incrível que pareça, hoje tirei um tempo, tirei 1 hora do meu tempo, na hora do almoço, para pesquisar um pouco sobre ele. E realmente é encantador a história. Tá? Então, Sinceramente, eu não sabia da existência dele. Ele faleceu, acho que com 80 88 e anos. poucos anos. oitenta e Foi. oito anos, 80. faltou 3 meses para completar 89. Realmente foi um atleta diferenciado naquela época, né? Então vamos lá, gente. Muito boa noite. Deixa eu só dar um oi aqui para a turma que entrou. A Camite Piazza, boa noite. A Kátia, boa noite. Fechuler, boa noite. Nogueira Tiago, muito boa noite. Luiz, corretora Tatiana. Estou finalizando o curso da Fábia. Ê, que É, maravilha! Vê tanto que ela sabe. É espetacular. É só entrar na bio dela, que ela é espetacular. Nossa, eu viajo, Fábio. Eu fico lá à noite assim, te olhando, sério. cara, é muito especial. Obrigada. A Franciele também entrou, boa noite. A Manchune, o Vanderlei Eduardo, boa noite. Lúcio, boa noite. Rosa Rodrigues, Júlio, boa noite. Lúcio Betim, boa noite. Roberto, fala, Roberto. O Arthur, boa noite. Chapecó. Então vamos lá, gente. Vamos receber a estrela da noite. Ela é uma advogada especialista em direito imobiliário, perita, avaliadora de imóveis. Olha só o currículo, hein? Não é qualquer pessoa, hein? Consultora de imóveis há mais de 20 anos. Ou seja, eu sou um bebê no seu lado. Só tenho 1 ano de Ah, curso. não é. Mentora, palestrante e como hobby ela pratica o beach tênis. Então vamos receber aí a doutora Fábia Cristina Balena. Eu É. descobri o seu segundo nome no Facebook. Uhum. Então vamos lá, Fábia. Para que os nossos seguidores que não te conhecem, fala para a gente qual estado que você está, qual cidade, de onde você está falando, e comenta um pouco da sua virada de chave, Tá. como você começou. Eu sempre costumo falar nas minhas lives, que os meus seguidores gostam de ouvir assim, Luiz, como que a pessoa começou? Qual foi a virada de chave? O que deu aquele clique para a pessoa tornar que essa pessoa hoje chegou, que é no seu caso, Uhum. né? Ontem eu tive a curiosidade, fui lá no finalzinho do seu Instagram, eu entrei no seu Facebook também, fui lá no finalzinho e assim, comparando as primeiras fotos e até hoje você postou, acho que 4 horas da tarde, cara, que salto que você deu, que evolução que você deu. Então é isso que os nossos seguidores gostam de saber, né? Quando eu convido alguém, é com esse intuito. Eu recebo mensagem no direct, fala assim, pô, Luiz, você não convida fulano? Cara, por que ela é assim? Como é que ela começou? Entendeu? Então, assim, tem muitos curiosos, Tá. corretores, mas vamos Que lá, a legal. palavra é sua, vou ficar aqui Uhum. quietinho. Tá bom, que legal. Primeiro é Altair, uma boa honra, noite. né? Márcia, boa noite. Tati Lopes, boa noite. Ronaldo, boa noite. Vamos lá, o espaço é Bora. seu. Então, muito feliz com o convite, né? Eu sei que você faz essas lives e promove muita inspiração em todo o meio, com muitos profissionais envolvidos. É um projeto lindo e eu sei o trabalho que dá e a dedicação que é preciso para conseguir fazer tudo isso, É né? É um fácil. verdadeiro trabalho, é empreender, é um empreendedorismo puro, né? Bom, então, eu estou no mercado imobiliário desde 99, isso significam quase 24 anos já. E sendo bem objetiva, assim, respondendo a tua pergunta em relação à virada de chave, eu poderia afirmar, Luiz, que são várias pequenas viradas de chave, né? E aí, porque eu vejo que as pessoas, às vezes, elas pensam, eu nunca vou ter essa virada. A virada que fulano teve, eu nunca vou ter. Então, na verdade, é um pouquinho por vez, é um processo, só que quem te viu lá no passado, como você fez hoje, você foi lá no início da história do Instagram, por exemplo,
e comparou com hoje, você, poxa, foi um salto, mas não foi um salto. E a jornada, ela não é bela, ela não é maravilhosa, ela é movida a muita tentativa e erro, Construção, né, Fábio? sempre buscando algo para melhorar a performance, né? Então, quando eu comecei no mercado imobiliário, eu simplesmente entrei numa imobiliária por muita necessidade de trabalhar em alguma coisa, porque até então eu trabalhava numa outra empresa de transporte urbano, eu estava cursando ciências econômicas na época, comecei lá como estagiária, acabei efetivando, enfim, sem grandes aspirações profissionais, porque tinha um limite de crescer dentro da empresa e tal. E no mercado imobiliário me chamava a atenção que meu pai sempre falava, admirava as pessoas que faziam negócios e que sempre aquele velho jargão, quem compra terra não erra. E eu sempre associei terra a qualquer tipo de imóvel. E aquilo sempre me fascinou. Mas não que eu tivesse algo com tendência a isso, ou que eu tivesse uma influência de um familiar. Enfim, entrei numa imobiliária assim, totalmente aleatória na época, para ter algo para fazer, porque a proposta salarial era um pouquinho melhor do que onde eu estava. Mas logo Isso. eu fui sentindo que eu teria muita dificuldade nesse mercado. Eu comecei enquanto eu estava como secretária, fazendo um pouco de tudo dentro dessa imobiliária, estava tudo bem, porque eu não tinha. Eu era a primeira a chegar e a última a sair, então era pau para toda obra, sim, mas eu não tinha também grandes aspirações. Até que em 2000, como eu ajudava muitos corretores na função de auxiliar, acho que passou ali uns 2 anos, um consultor que estava trabalhando, enfim, né, assessorando a imobiliária na época, falou: olha, a Fábia foi fazer o curso de corretor e realmente eu fui buscar, mas eu fui buscar com o intuito maior de ajudar ainda mais os corretores como auxiliar, entender um pouco melhor quais eram as necessidades deles em relação ao mercado e tal. Jamais para ser corretora, jamais, eu não imaginava. Aí eles falaram: olha, você está desenvolvendo um trabalho legal e você tem um tino de venda. Você vai para as vendas porque daqui a pouco o teu salário já vai ser pouco pelo que você está fazendo e tal. Nossa, foi um dia que eu chorei o dia todo. Eu fiquei muito decepcionada porque eu não enxerguei a oportunidade que eu poderia ganhar, eu enxerguei o que eu estaria teoricamente perdendo. Então, tudo bem, com 22, 23 anos, eu acho que eu tinha na época, eu não tinha um modo de pensar na qual eu pudesse me trabalhar melhor para ter essa expectativa e poder trabalhar para que algo melhor se concretizasse. Enfim, eu fui para a corretagem, fiquei só 3 anos na corretagem, eu não fui a melhor corretora do time, mas eu não fui a melhor, eu acho que eu não vendia tão bem até quanto os outros, porque eu parava as minhas coisas para ajudar. Então, eu tinha muito isso, era inerente à minha essência, à minha pessoa. E aí, em 2003, que eu estava uns 2 anos e pouquinho só como corretora, eu tive o convite para assumir esse time como gerente comercial, porque a gerente teve que sair, enfim. E foi aí que iniciou a minha verdadeira jornada, porque eu mal me compreendia como que eu iria compreender melhor as outras pessoas. Então, foi muito difícil, porque, primeiro, tinha gente na equipe há 10, 12, 15 anos já. Eu tinha entrado há 2 anos como corretora, praticamente, e já estava assumindo. Então, o desafio começa por aí. Era mulher, era novinha, não tinha experiência, enfim, várias coisas. E aí, é aquela situação, né? A gente pensa em desistir por vários momentos, mas começaram pequenas viradas de chave quando eu vi que o mercado era muito desafiador e que as minhas frustrações, decepções, medos, aflições não eram só minhas, eram de todas as mulheres, e muitos homens sofriam também com os altos e baixos do mercado, um pouco vende, um pouco não vende, enfim, né? E algo deveria acontecer nesse mercado para que uma mudança pudesse acontecer. Até então eu tinha uma visão muito local do negócio, né? Depois com o Instagram eu passei a sentir que era no país todo isso. Tudo muito desorganizado, sem um norte e tal. Mas aí, até para ajudar cada vez mais os corretores, eu fui fazer o curso de Direito, depois eu fiz várias especializações em Direito Imobiliário, e aí eu já estava formada em Ciências Econômicas, e eu comecei a me dedicar muito, de 2006 para frente, a estudar o comportamento humano. Porque com o meu conhecimento técnico, eu não estava conseguindo ajudar eles a ter um resultado
que fosse melhor ou que eles pudessem se superar. E um belo dia eu fui numa palestra do Nuno Cobra, na qual ele foi treinador do Ayrton Senna. Eu também não conhecia ele. Ele tem um livro chamado A Semente da Vitória, que eu deixaria já como recomendação, porque ele é incrível. E foi a minha, assim, foram várias viradinhas de chave, mas ali virou um pouco mais, assim, sabe? Virou muito, sabe? Então, eu comprei esse livro já no mesmo dia ali da palestra, eu devorei ele por várias vezes, e ali ficou muito claro para mim que o Ayrton Senna, ele, por exemplo, ele tinha uma habilidade incrível na direção, ele era um profissional espetacular, ele cuidava muito do corpo, ele era disciplinado na alimentação, tudo, mas faltava algo voltado à inteligência emocional dele para que ele pudesse ser campeão. Então, ele não tinha um modo de pensar de vencedor. Ele corria para ganhar, mas você correr para ganhar não é o melhor método. Tem várias outras coisas envolvidas que são justamente a questão de quebrar paradigmas, enfim, né? E aí, quando eu comecei a levar isso para o time de vendas, as coisas começaram a mudar. Por muito óbvio, não foi nada fácil, porque tinha muita resistência. As pessoas já acham que começa a envolver religião, isso e aquilo. As pessoas são muito armadas, né? Quando elas ainda não conhecem a essência do negócio e não têm uma conexão com uma força maior, ela duvida. E eu acho muito peculiar que quando ela duvida desse macro, ela está duvidando dela mesma. E aí a relação fica cada vez mais difícil mesmo. Mas eu fui insistindo demais, e fiquei lá Construindo. demais, muito, né? E fiquei nessa imobiliária o tempo necessário para que eu me sentisse pronta para poder levar isso para muito mais profissionais agora. Ô, Fábio, só me tira uma dúvida. Você sempre foi comunicativa assim? Você sempre foi tímida? Aos 22 anos, aos 25 Não, eu anos? sempre me comuniquei bem, mas Bem. eu Uhum. não que eu ficasse à vontade. Mas eu me largo com facilidade. Às vezes demora um pouquinho, mas quando, né, eu tenho essa facilidade. Mas eu fiz vários cursos de oratória. E quando me empurraram para o primeiro, que foi um amigo que trouxe uma pessoa de fora para Chapecó e não vendeu ingresso. Aí estava no dia, ia ficar muito chato ter poucas pessoas lá para essa pessoa falar. E ele deu, tipo assim, ó, 5:30 da tarde de uma quinta-feira, ele falou, quem quer ir? Quem quer ir? Começava às 7. E era uma semana toda, era um negócio maçante, não era um negócio de 2 dias, não. Foi um dos melhores cursos de oratória da vida, porque os outros eram tudo mais prático e tal. Aí eu, assim, ó, eu não sei por que eu fui parar. É claro, eu acredito que nada é por acaso, mas assim, Ah, eu você não sabia exatamente. construiu, né? Você construiu o É, seu caminho para estar aí, mas né? eu não, eu fui. Aí eu pensei, quer saber? Um dia isso aqui vai me ser útil. Vamos lá. Vamos construir uma bagagem. Então, assim, eu nunca perdi uma oportunidade de escutar alguém que já tinha vivido mais do que eu falar. E foi isso até que me levou e sempre me leva a buscar histórias de inspiração, né, Luiz? Essa do Roger foi uma das que eu publiquei, mas eu tenho vários que eu sei. Por quê? Espetáculo. Porque nós temos um modus operandi que a sociedade nos coloca de muita limitação, né? Então, se a gente não busca realmente conhecer histórias de pessoas que quebraram barreiras, que foram mais longe do que todo mundo poderia aceitar, Chegar. a gente também fica muito limitado, né? Verdade. Então, gente, vamos lá. Amei sua trajetória, amei mesmo de coração. Você falou sobre oportunidade. E o que eu pude aprender hoje com o legado que o Roger deixou foi isso. Ele criou uma oportunidade para ser o destaque naquela época, porque até então ninguém tinha chegado aqueles segundos, aqueles minutos, numa trajetória tão longa, né? Então vamos lá ao tema, gente. Hoje o tema, a pauta do dia aqui da noite, é o feito de Roger Bannister. Eu sempre costumo, né, doutora, fazer uma introdução para que as pessoas que estão assistindo e irão assistir no Instagram
ou no YouTube, Uhum. possa entender um pouco, possa acompanhar as perguntas que eu vou te fazer. Uhum. Tá? Então, eu peguei, através dos vídeos que eu assisti hoje, eu fiz um resumo sobre ele. Então, vamos lá, gente. No esporte hoje, dominado pelas marcas de velocista, como o Usain Bolt, que todo mundo conhece, que é o homem raio, né? O feito de Roger Bannister acabou ficando erroneamente ofuscado. Foi. Porque a gente só pensa no Usain Bolt, como eu. Eu jamais pensei que existia esse cara. Principalmente na época que eu vou te falar agora. Tá. Então, durante décadas, especialistas ao redor do mundo disseram que a marca de 1.500 metros era impossível ser batida por conta da limitação humana. E, por incrível que pareça, me chamou a atenção o porquê dessa limitação humana. Aí hoje eu li um livro, vou te mandar pelo WhatsApp, Tá. Um Limite Humano. É um livrozinho de 250 páginas, Tá. fala sobre o homem, até que limite o homem pode aguentar em altura, em calor, em temperatura baixa, em velocidade, que é nesse caso. Ele é uma das referências desse livro. Não vou esquecer, vou te mandar, tá bom? Tá. Interessantíssimo. Quero Então, ler. voltando ao assunto sobre limitação no corpo humano, tem a ver com coração, batimento cardíaco, bombeamento do sangue para o cérebro. É assim, muito interessante o livro, que eu fiquei assim, cara, mas por quê? Que limitação é essa? Né? Então, assim, existem vários fatores que na altura era mito, né? Era mito, e que colocavam na cabeça do atleta. É bom frisar nisso, para no decorrer que eu vou falar, que a gente vai falar sobre mentalidade. É aquele videozinho que você fez. Então, o Roger teve esse clique. Por que limitação? Não existe limitação. Então, vamos lá. Lembrando que ele cursava medicina, né? Então, ele era neurologista. Isso. Então, ele era Então, muito olha aí. fera. Na altura que ele era atleta, ele já estudava. Então, ele não... Como é que se diz? Ele não treinava muito, que até, por sinal, ele até perdeu uma corrida em 1.500 metros na Finlândia, que ele perdeu. Então, a partir daí que deu o Isso. clique. Vamos lá. Então, o fato de que em 1954, a marca de 4,1 segundo era o máximo que alguém tinha conseguido. Parecia comprovar as teorias. Alguém apenas esqueceu de avisar um jovem de 25 anos, que era o Roger, humilhado ao voltar das Olimpíadas de Helsinki, na Finlândia, de mãos abanando dos 1.500 metros, que ele perdeu, o britânico tornou a quebra da marca uma obsessão. Nessa parte, eu achei interessantíssimo, que eu pesquisei a fundo, o que ele fez de técnica para conseguir o que ele conseguiu. Cara, espetacular. Ele construiu um tênis aerodinâmico, ele se depilou. Naquela altura, o homem não se depilava, como hoje. Então, assim, ele fez de uma forma, cara, muito inteligente, cara. De uma forma, como construir um avião. Ele pensou assim, com minha velocidade, eu tenho que ter um tênis, um sapato, uma sapatilha aerodinâmica, eu tenho que vestir uma roupa, vamos lá. Não tinha linho, não tinha esse tecido sintético que tem hoje, né? Então, assim, ele criou formas da aerodinâmica passar no vento. Cara, é espetacular. Eu não vou entrar a fundo, não, que quem tiver interesse, procura lá no YouTube, que é interessantíssimo Viu, a Luiz? história dele. Só fazendo um gancho aí nisso Pode, tudo que pode, você pode, está pode. falando, algo me intriga muito quando eu vou a fundo na história, nos detalhes que você está contando, tá? Porque será que realmente a depilação, o corte do cabelo, a questão da roupa, esse sapato que ele criou, ajudaram? Ou a cada coisa que ele achava que ia ajudar, ele estava dando um nível a mais no seu nível de acreditação mental? Ele foi construindo. Então, Ele foi construindo. Olha, referente à depilação, à aerodinâmica, o Usain Bolt fez, aquele nadador americano, que esqueci sim. o nome dele Sim, agora. sim. Como é que é o nome? Eu Eu não sei quem é. mas Então, eu assim, sei, eu sei. ele se depilou, ele cortou o cabelo de uma forma que o vento, a pressão, como é que eu vou te Reduziu. falar?
tivesse a favor dele. Então, eu acredito sim que o sapato, a depilação, a camisa, até a forma de nadar, de correr, tem influência sim na velocidade. Vamos lá, voltando. Então, vamos lá. Mesmo sem ter muito tempo para treinar, por causa dos estudos em medicina, Benes literalmente correu em busca do tempo em todas as oportunidades possíveis, enquanto rivais também se aproximavam perigosamente. Foi sob pressão em 6 de maio de 1954 que, por coincidência, a rainha Elizabeth II, que faleceu, estava lá nessa altura. O Roger alinhou na largada, numa tarde que o vento estava a 40 km por hora, seria contra, não a favor, olha só, contra. E é o que ele tinha todo o sapato, toda parafernália para correr. E mesmo assim, ele pensou em desistir. Numa pista arenosa, bem diferente da borracha sintética dos dias atuais, o britânico contou com a colaboração de 2 colegas. Vou repetir, que isso a gente vai falar lá embaixo. Ele contou com a colaboração de 2 colegas de atletismo para servir de marcadores de ritmo. Presta atenção que a gente vai falar sobre ele. Então vai falar, mas pô, Luiz, quem é esse cara? Por que ele deixou ganhar? Que tinha o mesmo nível do que o Roger. Mas espera aí que a gente vai chegar até lá. É encantador essa história. Enquanto o Roger cruzou a linha de chegada, uma multidão de 3.000 pessoas abarrotou a pista, sequer deixou o locutor oficiar e anunciar o tempo inteiro. Bastou ele dizer a primeira parte da marca. 3,59,4 centésimo, que na época não tinha ainda centésimo. Então, gente, esse é um resumo da história do Roger Bannister, que a doutora sugeriu a pauta, que por sinal espetacular, eu não conhecia. Agora vamos entrar mesmo agora nos meandros do que ele deixou para a gente que pode nos servir no nosso dia a dia, mas para qualquer tipo de nicho. Não é para corretor de imóveis, não é para empresário, para qualquer tipo de nicho, vendedor de carro, vendedor de sapato, dona de casa. Então, presta muita atenção na nossa live, que a gente vai falar um pouco o legado que esse cara deixou para a gente. Doutora, vamos lá. Uhum. Primeiro tópico é o seguinte: o que levou o Roger a tomar essa decisão, sabendo que existiria uma limitação no corpo humano a atingir esse esforço? Ele sabia que não poderia. E tem uma fala sua que ontem à noite eu procurei, achei interessantíssimo, que cabe nesse tópico. Uhum. Você deixou uma fala assim, ó: minha vida começou a mudar quando deixei de ser o que os outros queriam que eu fosse, para ser exatamente o que eu sou. Cara, essa frase impactou. Falei, cara, cabe certinho no tópico. Doutor, agora eu te dou a palavra. Tá, então. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei se nesse histórico do Roger que você resgatou, você chegou aí um pouco antes, mas quando ele correu a primeira vez, ele correu para fugir dos aviões da guerra, correr de bombas. Lá, né? Foi, tia. Exato. Eu fiz um resumo, senão tá. a gente ia ficar aqui o dia todo. Então, por que quando eu comecei a analisar a história dele, eu associei ela ali para o mercado imobiliário, trazendo isso para corretores? Porque, de certa forma, quando ele começou, ele descobriu o dom dele com uma dor. Ele fugia, né? Então, quase que, poxa, quando eu fui estudar direito, era uma dor muito grande que a gente tinha, porque o direito imobiliário ele é muito peculiar, ele é muito extenso. Então, escritórios da advocacia, a gente tinha 3. Estava na dúvida de um negócio, vinha 3 pareceres, 3 opiniões diferentes. Muitas vezes a gente brecava a negociação, ficava com receio porque não tinha segurança. Então, vamos lá, vamos estudar então para poder juntar com toda essa experiência mercadológica mesmo e ter uma opinião efetivamente válida, né? E o que aconteceu com tudo isso?
todo mundo falava assim, todo mundo, a maioria, né? Esse negócio aí de você passar a ser você e deixar um pouco de ser o que as pessoas esperam que você seja. Porque quando eu tive a formação em Direito, eu tive a maior média, eu fui premiada com mérito estudantil. Nisso eu já era casada, já tinha um filho com 4, 5 anos, coordenava a equipe lá e um mundaréu de coisas que eu estava sempre assumindo, né? E todo mundo pensava assim, agora vai deixar de ser corretora, imagina, vai abrir um baita escritório, tem tudo para ser uma ótima advogada, já era economista, já tinha vários outros cursos e tal. E o que aconteceu? Eu fui contra todas as expectativas. Eu falei, não, eu vou continuar sendo uma corretora, sabe por quê? Eu não fui fazer direito para ser advogada, eu fui fazer direito para ser uma melhor corretora. Tudo que eu fui fazendo para ser uma melhor corretora. Porque eu queria ser referência no Brasil como corretora. Nem que fosse para inspirar outros corretores de que sim, é possível. Agora, a gente precisa primeiro acolher alguns sentimentos que a gente tem nessa jornada, né? Porque eu também pensei em desistir por várias vezes. Mas, ao mesmo tempo que pensava em desistir, pensava, poxa, mas eu vou fazer o quê? Eu não estou aqui por acaso. Eu preciso me reinventar. Então, tem uma fala do Roger que fala, quando ele chegou e ele cruzou a fita ali de chegada, ele cai. Ele cai. Ele apagou. O coração estava no máximo já. O coração. Isso. Aí, quando ele demorou um pouquinho, ele achou que ele estava morto. Olha só. Ele achou. Aí, quando ele está se deslocando para casa, ele conta, ele narra para as pessoas que estão indo com ele, né, comemorando, adrenalina lá no alto, imagina, um feito, né, para a humanidade, porque acabou que isso é uma quebra de barreira coletiva mental. Nossa, porque sabe que dali 30 dias, ele fez 3,59,04. Em 30 dias, já teve alguém que fez 3,57. Então, precisou um alcançar, né? Exatamente. Então começa a abrir portas, porque as pessoas têm uma limitação. E nesse caminho ele comentou que quando ele estava muito concentrado e numa presença incrível naquele momento, ele não conseguia pensar em nada, por óbvio, né? Ele estava muito focado em vencer aquilo. Ele sentiu uma energia, uma conexão, algo que ele nunca tinha sentido na vida dele. Então, ele saiu daquele momento com algo muito precioso, que eu acredito que foi isso que gerou a frase que ele falou. A limitação não estava no corpo, e sim na mente. E eu tiro disso muito do que eu penso, do que eu levo para as pessoas no meu dia a dia e sobre o que eu escrevi ontem no meu post. Por quê? Porque se eu ficar prestando atenção no que as pessoas me dizem, no que elas me contam, das experiências que elas tiveram, eu vou me podar. Eu não vou querer ter a mesma experiência porque já entendi que não é legal. Não, para aquela pessoa não foi legal. A experiência dela, para mim, pode ser uma experiência incrível. Então, hoje, a gente tem muito mais distrações, né, Luiz, do que no passado. E tá tudo muito mais fácil. Se eu precisar de uma informação, eu busco. Mas informações confiáveis e um conhecimento sólido que vai fazer a pessoa crescer na carreira, a pessoa ter uma chance realmente de ascensão e de servir o próximo. Ninguém tem nenhuma profissão para atuar para si. Todo profissional atua para alguém. Então, eu vejo assim como a única forma de honrar esses dons, essas habilidades que cada um tem, é dando o seu melhor e buscando se superar a cada dia para uma entrega over delivery, cada vez melhor e maior para as pessoas, né? Então, foi isso que levou, assim, a escrever aquela frase, mas não é algo que foi ali daquele momento, ou que eu tenha lido alguma coisa durante o dia e me inspirei à noite. Não é isso, é algo muito inerente à minha essência, ao que eu penso, é muito genuíno, sabe? E é o que eu levo para as pessoas dessa questão de ir muito a fundo nas coisas, perseverar, né? E acreditar em si. Mas amei isso mesmo, amei a explicação do primeiro tópico. Vamos partir para o segundo. Fala para a gente aqui qual foi o verdadeiro motivo que ele convenceu os dois amigos, que já treinavam juntos, né, para serem marcadores de ritmos. O que isso leva para nós empreendedores, nós corretores de imóveis? O que isso representa
naquela época para colocar na vida de hoje? Então, parcerias movem o mundo, né? O mundo não se move com outras coisas a não ser parcerias. Um precisa do outro. Não consegue. E eu vejo que essa aliança que eles fizeram na época, né? Esses amigos, de repente, abrir mão de uma vitória para eles, deles próprios, para conseguir levar alguém ao pódio, foi algo muito maravilhoso, que é o que mentores fazem hoje. Então, eu sempre falo para as pessoas e cuido muito de mim, no sentido de cuidar da mesa que eu sento. Quais são os pensamentos, quais são as pessoas que vão estar fazendo essa troca comigo? Elas vão estar me poluindo, me intoxicando, ou elas vão estar agregando para que eu possa melhorar ainda mais, né? Então, a gente tem que ser seletivo. Algumas pessoas vão ficando para trás e isso faz parte, né? As pessoas têm que se trabalhar muito a questão do merecimento, porque tem tudo a ver com relação de afetividade, com família. As pessoas muitas vezes têm aversão ao sucesso. Ela quer ter o sucesso, mas ela tem muito medo do sucesso. Foi feito um estudo que indicou, que resultou, que as pessoas têm muito mais medo do sucesso do que se sentem prazerosas se imaginando ter sucesso. Então, assim, com o medo já é uma barreira fortíssima, né? Então, fica muito sofrido. Tem algumas crenças que limitam muito os nossos comportamentos. E isso é muito importante que seja esclarecido, né? A gente vai trabalhando durante a vida porque todo mundo tem. A sociedade vai nos impondo limitações, né? E por que você quer mais se tá bom? Só que, pá, a gente tem uma missão. Então, quando a gente começa a desenrolar um pouquinho a questão de missão, de propósito, que não é por acaso que você está onde você está, pode não ter caído a ficha ainda da importância do que você está levando, mas é algo extraordinário e ali na frente vai acontecer. É assim com todo mundo que persevera, né? Então, construção, né, Fábio? Construção, né? Exatamente. Então, aquilo que você acredita que é impossível, de fato é, né? Então tem aquela frase, se você acredita que dá, você está certo. Se você acredita que não dá, você também está certo. Então é o nível de acreditação, é o nível de consciência, né? Para que a gente consiga sair dessas amarras e conseguir ser a gente mesmo, sem ficar muito preocupado com julgamentos, porque os julgamentos nos distraem. São verdadeiros ruídos e nos tiram do foco. Nos tiram do foco. Eles atrapalham o nosso plano inconscientemente. Então tem que ficar, né, se proteger um pouquinho. Eu sei, Fábia, porque já passei por isso. A Cláudia Matos Imóveis, maravilhosa. Obrigado, Cláudia. Deixa eu só concluir aqui, o segundo tópico, o porquê que ele convenceu os dois amigos para ser marcadores de ritmo. Naquela época, para você fazer os 1.500 metros, tinha que fazer 3 voltas, cada volta 500. A primeira volta, um amigo dele estava na frente dele, ele sempre segundo. Na segunda volta, ele ficou em segundo lugar de novo, e o amigo dele, que seria o terceiro amigo, né? O segundo amigo, desculpa, deixou ele ser o segundo e sempre no mesmo ritmo. Na última volta, faltando poucos metros, o que ele fez? O que vamos lá, ele não enraizou a palavra não é essa. Ele mentalizou tudo que ele aprendeu durante aquele período, que não deu para descobrir o tempo que ele treinou, ele fez com que ele ganhasse a última volta, né? Isso me faz lembrar muito lá o Homem à Lua, né? Que o primeiro a pisar na Lua foi o Armstrong, aí depois foi o aliás, deixa eu lembrar aqui, eu acho que o único que não pisou foi o piloto, porque se o piloto desse merda lá, quem ia voltar, né? É mais ou menos isso aí. Sobre parceria. E a primeira vez que pisaram na Lua foi em 69. Foi bastante tempo depois disso aqui, né? Só que dá para lembrar também que era inimaginável alguém chegar no topo do Everest. Verdade. E um ano antes do Roger conquistar esse feito, uma pessoa, que eu não lembro quem é agora, conseguiu chegar. Então, isso também ajudou ele. Ajudou. No livro que eu vou te mandar,
Tem a pessoa lá, tá? A primeira pessoa que conseguiu subir. Vamos lá, então vamos para o terceiro tópico. Doutora Fábia, então quais são os feitos que aprendemos com o Roger para a nossa vida pessoal e profissional? Fala para a gente aí, qual foi o legado que ele deixou para a gente? Com isso tudo que ele fez. Que para uns são bobagem, né? Ah, o cara correu, tal, mas, cara, correu foi em 1954. Não foi agora, nas Olimpíadas do Rio. Não foi agora. Né? Estamos falando bem lá atrás. Então, fala pra gente aí, fala para os nossos seguidores, qual foi o legado que ele deixou, que a gente pode... Deixa eu só responder aqui, Luciano. Peraí. Tu sabe que ele treinou por 2 anos, Luiz. Ah, bastante tempo. 2 anos, Bastante. Eu não sabia disso. Tá na história dele. Tem uma live do Tadashi Katamoto, famoso terapeuta, deixou uma pergunta para reflexão. Você está preparado para o sucesso? É o que a gente falou agora há pouco. É uma pergunta muito difícil. Você está preparado para o porque sucesso? você estar preparado não é você querer. Né? E já pegando um gancho até dessa... Nossa, que legal aí, Luciano. Obrigada pela participação. Mas gostei sim. Muito. Por exemplo, olha, você está construindo sua estrada, eu estou construindo a minha estrada, seria do meu jeito, né? Estou fazendo live, eu comecei a fazer essas lives a partir de fevereiro, com esse intuito que a doutora falou. A ideia aqui não é se aparecer, é trazer informação que a gente não aprende na faculdade. A gente não aprende lá no curso do CRES. A gente não aprende. A gente aprende, as pessoas que já passaram por aqui, acho que foram 56 pessoas, todas elas, por incrível que pareça, a sua história é parecidíssima com uma pessoa que eu entrevistei, não sei se você conhece, chama Ana Carolina Pio. Não conheço, É da Sul, de Santa Catarina, Balneário, tem mais ou menos a sua história. Ela tinha uma loja de roupa e pronto, não estava satisfeita porque ela queria dinheiro, começou a crescer, começou a fazer o curso. É assim, tá na nossa live aqui, entra lá no Instagram, é espetacular a live dela. Então, voltando ao assunto, é muito inspirador essa frase aí que o Luciano deixou, Luciano Cani. Você está preparado para o sucesso, porque a gente está na construção todos os dias. Quando eu levanto de manhã, quando eu entro no computador, quando eu convido uma pessoa, eu estou construindo. Quando eu posto alguma coisa no meu Instagram, no meu Facebook, no YouTube, eu estou construindo um caminho. Eu quero chegar longe, né? Mesmo. Vamos voltar lá ao tema. Muito obrigado aí, Luciano, pela participação. Então, conclui aí, doutora, sobre qual foi o legado que o Roger deixou para que a gente possa aplicar na nossa vida profissional e pessoal. Então, no meu ver, né, Luiz, assim, fica muito forte a questão da perseverança, porque ele já tinha perdido em outras situações e, de repente, ele foi obstinado a ultrapassar aquela marca. E ele colocou toda a determinação possível. Ele tinha muito pouco tempo para treinar, como você bem disse, mas nesses momentos ele se fez presente de corpo e mente para dar o melhor. E eu tenho a mais absoluta certeza, assim, gostaria de conversar com ele para saber, mas ele deve ter utilizado muito da visualização. Ele se viu ganhando, ele se viu correndo, ele se viu conquistando. E ele se viu vencendo a dor, porque ele foi um vencedor. Quem vence a dor é vencedor, né? Então, a questão da perseverança foi muito impactante, aquele relato que ele fez, que ele teve um sentimento incrível, com uma energia, com algo que ele nunca tinha sentido. E para mim isso está muito relacionado a todo o esforço, a esse plantio um pouquinho por dia, e que de repente naquele momento ele teve uma iluminação, simplesmente. Tá aqui, eu vou te empurrar, tá aqui, eu vou te ajudar, porque você merece, você fez por merecer. Então, outra coisa que me deixa, assim, me ajuda muito nessa lição da história dele, faça com o que você tem, do jeito que você pode, mas faça.
Se você ficar esperando ter um ambiente perfeito, um cenário perfeito, ter o melhor tênis, ter a melhor... Não dá. Ah, Sabe por não. quê? Porque esse dia nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Eu acredito muito que a gente constrói tudo que acontece em nossa vida primeiro num outro plano, né? Então depois Mas simplesmente materializa. E o maior trabalho é esse. Só que a gente só passa a ter esse trabalho quando a gente tem um nível de consciência, de compreensão de que é assim que as coisas funcionam nesse universo, né? Aí você se entrega pro processo e não só se entrega, você se apaixona por ele. Porque em momentos, se você está apaixonado pelo processo, naqueles momentos de dificuldade, de frustração, de decepção, de medo, de falta de dinheiro, de tudo que te aflige, você vai lembrar do porquê que você começou e você vai seguir com mais força ainda, né? Então, assim, são várias coisas, mas Michael Jordan falou: limites como medos geralmente são ilusões. E quando a gente se coloca qualquer tipo de limite, eu uso bastante uma técnica que eu aprendi com o Jacob Petri, que é um cara inteligentíssimo, né? A questão do modo de pensar. Ele fala o seguinte: aplique a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar. Então, se você tá com um sentimento que não tá legal, alguma coisa, tá, primeiro, duvida, porque você pode estar com o teu pensamento trazendo algo ruim que você assistiu na televisão, algo ruim que você pegou do teu colega que reclamou o dia todo, algo ruim do cara que brigou contigo no trânsito, que o problema não era teu, era dele. Então pode ter ali uma vozinha, não é para você aquilo ali. Aí você duvida, aí depois você critica, aí depois você determina, é o que você determinar. Verdade. É isso. Espetacular. Deixa eu pegar uma deixa sua que me fez lembrar quando eu comecei as lives. Lá em dezembro eu comecei a ter essa ideia, em dezembro do ano passado. Em janeiro eu comecei a fazer aquelas desculpas. Ah, não vou fazer porque eu não tenho um telefone bom. Ah, não vou fazer porque eu não tenho roupa boa. Ah, não vou fazer porque eu não tenho maquiagem. Ah, não vou fazer... Falei, cara, aí passou janeiro. Passou janeiro todo. Aí minha esposa colocou na parede, olha, você vai fazer a live e eu vou ser seu primeiro seguidor, pode fazer. Quem me deu a primeira oportunidade, que eu sempre falo na live, que eu tenho gratidão enorme por ela, é uma advogada brasileira que mora na Flórida. Vou falar o nome dela aqui, é doutora Izzy Pinho. Foi a primeira pessoa que me deu oportunidade para fazer uma live. Ela acreditou em mim. Eu tinha um celular Xing Ling, eu não tinha iluminação, eu tinha uma sala horrível, minha dicção era péssima, Olha. e mesmo assim ela me deu oportunidade. Logo em seguida, foi uma mentora também da Flórida, chama Márcia Fonseca. Logo em seguida, na próxima semana, no início foi semanal, e era por volta de meio-dia, porque à noite eu tinha vergonha. Olha só, ainda naquela época. E hoje eu estou com 56 lá. Mas aonde eu quero chegar com isso? Eu fui construindo meu nome, fui entendendo. E hoje, cara, as pessoas me enxergam com os outros olhos, mas não sabem que lá atrás, lá em fevereiro, eu tinha uma salinha horrível, eu tinha um celular horrível, horrível, a imagem. Quem tiver curiosidade, vai lá no meu YouTube, no Bate-Papo com Varenga, vai lá na primeira live, primeiro vídeo, desculpa, né? Primeiro vídeo postado. A imagem horrível, internet horrível, oscilava, eu morria de vergonha. Para outra, seria a convidada ou convidado. Eu falei, cara, o que esse cara está fazendo? Mas eu tinha uma coisa dentro de mim, uma energia. Falei, cara, isso vai dar certo. Isso vai dar certo. Eu vou insistir. Eu vou insistir. Aí entrou dinheiro, aí comprei um celular melhor, comprei uma roupa melhor, comprei um óculos melhor, comprei uma lâmpada melhor. Ou seja, eu fui construindo e assim eu não quero parar. Que é muito bacana o que eu faço. Poucas pessoas, não conheço, tá? Poucas pessoas fazem o que eu faço. É chamar corretores, é chamar pessoas como a doutora, pessoas renome na rede social para ficar uma hora comigo passando tudo que aprendeu para a gente, de forma gratuita. Então, falando nisso,
pegando essa deixa aqui, Uhum. fala um pouco para a gente da sua mentoria, doutora. Eu entrei no seu Instagram, eu achei magnífico os encontros que você faz, os encontros semanais, eu acho que são, né? Fala um pouco para a gente aí, que dia que vai começar? Eu acho que vai ser em novembro, é isso que eu entendi. O que que ganha, o que que não ganha, o que que aprende, quais são as matérias, quais são os módulos. Fala um pouco para a gente aí sobre a Tá, sua mentoria. então, a questão da mentoria, ela já era uma demanda que eu tinha desde quando eu estava ainda na imobiliária, né? Tá? E aí eu tô montando meu escritório e ficou uma lacuna de tempo porque o prédio está atrasado, enfim, a sala vai demorar mais do que eu havia imaginado, né? E eu pensei, bom, nessa lacuna de tempo, eu vou poder suprir essa demanda que eu tinha, porque eu me sentia meio que em débito, era um sentimento meu. Eu teria que entregar uma mentoria. E eu montei, então, uma turma, disponibilizei com um ticket, a melhor mentoria que existe, amada. Obrigada, amada. Deixa eu só te cortar aqui. Amanda Sim, escreveu, a melhor mentoria que é existe. uma querida. Enfim, Obrigado, Amanda. e aí, Continua, continua. em relação ao conteúdo programático, Aham. Luiz, é uma mentoria que, assim, ó, eu entrego ali em 10 encontros, com uma média de 2 horas e meia, 3 horas cada encontro, o que eu Boa. vivi em 20 e tantos anos de corretagem. Aham. Tem, tem tudo que você puder imaginar. Desde legislação, mas não é legislação para advogado, não, é para o corretor, é vender melhor, né? É questão de posicionamento e marketing, tudo que eu vivi, tudo que eu experimentei, nada dali alguém me contou. Tudo que eu fiz, que está ali, deu resultado. Então, para tentar entregar para os corretores uma bela oportunidade para que ele alavanque, né? Para que tenha aí uma mola propulsora na questão de melhora de performance, obviamente ter mais resultados. E essa questão de desenvolvimento pessoal é tão natural que em todo encontro acaba saindo. Porque é algo que eu preciso deixar, né, para a audiência que está aí até agora com a gente. Ninguém consegue se desenvolver como profissional sem se desenvolver como pessoa. Porque é uma coisa só, é uno, né? Então, o quanto mais fortalecido está essa nossa questão do eu interior, esse nosso modo de pensar, ele vai trazer muito mais chances de abundância, muito mais chances de prosperidade, porque a gente vai estar com o pensamento voltado a isso, né? Então, a mentoria ela já está em andamento, a gente começou ela no dia 14 de setembro e ela vai até Tá. 30 de novembro, o último encontro. Ontem a gente fez o sexto, já passamos da metade, temos mais 4 só. E vamos ter ali na primeira semana de dezembro um convidado super especial que vai participar da mentoria como um fecha, assim, de tudo, né? Você pode falar E quem é? então, o Paulo Cruz vai estar com a gente, vai Oh, falar sobre o universo dos imóveis de luxo, né? Ele atua em São Paulo e já tive gravando um loudcast com ele lá, foi incrível. Ele é uma pessoa sensacional também. top, top, top. Então, assim, são pessoas comprometidas com o mercado, não tem pauta vendida, pauta comprada, entende? Realmente a pessoa está disposta a contribuir e é um movimento muito lindo. Quando a gente se entrega para isso, a gente começa a se conectar com pessoas também assim. É só ver a mensagem que você me mandou um pouquinho antes de abrir a live. Você me mandou uma mensagem linda no WhatsApp. Que Deus abençoe a nossa live. Cara, Pior que foi isso. a primeira pessoa. Ah, Foi a primeira pessoa que eu tá mandei, tá? brincando? Tô te falando sério. É Você pensa que eu conexão. costumo fazer isso? É. Foi a primeira Então, pessoa. então assim, provavelmente você sentiu, você não questionou o teu sentimento, porque ele era bonito. Aí você colocou, e foi algo que é uma coisa que, para mim, sempre tem algo, uma oração, uma concentraçãozinha antes, porque eu preciso Boa. ter as palavras, eu preciso ter a sensibilidade para falar o que seja bom para as pessoas ouvirem e para que eu possa contribuir, de certa Porque forma, na vida delas, né? assim, doutora, para mim, todas as pessoas que aceitaram fazer live comigo são especiais. Estou te falando sério, todas. Mas umas são mais especiais do que a outra. Estou sendo bem sincero com você. Eu já tive live, que podem pesquisar aí no meu Instagram, que, sinceramente, eu fiz por fazer. Estou sendo bem sincero. Não vou falar o nome para a pessoa Ah, não ficar sem graça. Eu sim. fiz por fazer. Estou sendo sincero com a senhora. Mas hoje, pela sua trajetória que eu vi, pelo tudo que você já fez para chegar até aí,
Hoje eu falei, cara, não, cara, eu não posso decepcionar, Fábio. Ah, Por isso imagina. que eu estudei, fui no YouTube, li um livro lá de 150 páginas em 2 horas, Não ia que eu não decepcionar. queria decepcionar os nossos seguidores. Falei, para mim, essa live é especial. Estou sendo bem sério com você. Bacana. Por isso que Obrigada, para mim também. eu escrevi aquilo para quê? Para que Deus pudesse abençoar, clarear minha mente, clarear a sua mente, para que as pessoas que entraram e saíram, falar, cara, que bacana, que live bacana, Feliz. eu agora não posso assistir, mas amanhã eu posso entrar e assistir no Instagram, posso assistir no YouTube, no seu YouTube, no meu YouTube, Muita gente tá bom? me pediu, ai, por favor, pede para deixar gravada e tal, porque está em Não, vai ficar curso, gravado, vai né? ficar gravado. Legal. Então, vamos lá, Fábio, fala para mim no próximo ano se você tem algum projeto, isso aí, primeira mão, hein? Se você tem algum projeto de escrever um livro. Sim. Mais um, né? Porque eu fiz a coautoria das especialistas de sucesso, né, do mercado imobiliário, que foi uma experiência incrível. Estou lá junto com várias outras corretoras tops. E agora vem um que são só das mulheres do direito imobiliário. Vai ser algo surreal. Surreal. Antes do lançamento, já dou o convite já. Antes do lançamento, vem aqui falar com nossos seguidores sobre o lançamento do seu livro. Tá Quero bom, saber. vamos Bom, combinar. Vamos então, combinar Fábio, sim. fala para a gente aí um recado que você deixa para a gente concluir. Qual o recado que você deixa para a gente? Tudo que nós falamos, todo o legado que o Roger Bannister deixou. Faz um resumão da sua trajetória e tudo que nós falamos aí para deixar para os nossos seguidores. Bom, quando me pedem a minha profissão, eu, assim, muito dificilmente, a não ser que numa escritura, alguém põe lá advogada, tá tudo bem. Mas eu não sou uma advogada que ajuda corretores ou que atua na corretagem. Eu sou uma corretora que ajuda corretores ou, enfim, com o direito imobiliário, né? Eu não vou inverter essa ordem porque eu tenho que entender a minha jornada e, mais do que nunca, o mercado imobiliário precisa sentir e experimentar que o corretor de imóveis, quando dedicado, quando faz o que precisa ser feito, ele tem o mesmo status de respeito que um médico, que um advogado, que enfim. Esse é o meu maior desafio e pelo qual eu estou movimentando, porque eu preciso multiplicar Fábias. Muitos me relatam que antes de ter esse contato mais próximo, realmente estão na corretagem porque tem que ter alguma coisa para fazer, e tem que ter um ganho, e quando vende é uma remuneração legal, né? Enfim, mas eu diria que dá para ir muito mais longe. Porque quando a gente fala em crescimento sustentável, são várias coisas. Não é vender muito bem quando o mercado está bom e quando o mercado está ruim, adoecer e ficar louco porque não consegue fazer as coisas, né? Então, toda essa minha jornada, tudo, ela teve os momentos de muita dor, mas em vez de eu recuar e de repente desistir, eu peguei tudo isso e dei um passo à frente, um passo adiante. E é algo que não para. Então, em níveis de projetos e tal, né, a questão além do livro, eu estou abrindo um escritório, eu vou trazer uma forma de trabalhar. Eu nunca vi no Brasil todo, porque eu tenho percorrido agora, né, estou fazendo trocas com muitos empresários. Então, algo muito único para definitivamente eu conseguir fazer um feito como o Bannister fez. Até que ninguém fez, todo mundo achou que seria impossível. Quando alguém fez, qualquer um outro pode fazer, porque entendeu que é possível. Então, que seja, né? Que assim seja e que eu consiga realmente colocar tudo que eu já sonhei, tudo que está desenhado, que é tudo muito lindo, né, em prática e que eu, de certa forma, consiga inspirar as pessoas. Eu tenho uma frase que é muito forte para mim, e quem falou ela, eu fui fazer uma imersão com o Tony Robbins presencial, e ele é um cara incrível. E eu já tinha lido O Poder Sem Limites dele, ele tem vários outros livros, mas esse é muito especial. E ele tem uma frase que eu levo comigo, que não são as circunstâncias que definem o teu sucesso, e sim o que você faz com o que te acontece. Então, se toda hora você aconteceu alguma coisa, e olha, não importa se é bom ou se é ruim, não.
Aconteceu alguma coisa que te impactou, saiu da normalidade, dá uma paradinha e pensa, que escolha eu vou fazer de como eu vou me sentir em relação a isso. Porque as pessoas permitem que outras estraguem o seu dia por uma coisa banal. E saber que a gente não sabe se vai estar aqui amanhã. Então, essa responsabilidade de manter a nossa frequência muito boa, a gente acaba contagiando todas as pessoas à nossa volta. E é a única forma de se criar um ambiente saudável, porque as pessoas não adoecem em ambientes com alta frequência vibracional, não adoecem. Elas têm muito mais sentimento de felicidade, e com sentimento de felicidade melhora a produtividade. Com bons sentimentos, tu vai ter boas ações e tudo repercute no teu resultado. Então, acho que seria essa, sim, a mensagem que eu poderia empacotar aí de tudo que a gente conversou para deixar para o pessoal. Espetacular. Fechou com a chave de ouro, certinho, 1 hora comigo, às 21 minutos. Gente, olha, muito obrigado. Obrigadíssimo, doutora Fábia. Tá? O nosso canal aqui está sempre à disposição. Tá? Um dia que você... Mensagem linda, Cláudia Matos Imóveis. Pô, mas quem está aqui na minha frente, né? Nada mais e nada menos a doutora Fábia. Sensacional. Obrigada, pessoal. Espetacular. Muito sucesso para cada um de vocês. Muito sucesso. Acreditem e sigam em frente. Muito bem. Não permita que Deixa ninguém eu só concluir. Sensacional. Deixa eu só concluir aqui rapidinho. Eu tenho que falar sobre isso, sobre o legado que o Roger deixou. Mas é muito rápido, tá? No meu ponto de vista, ele deixou tudo é impossível até que seja feito. Na altura, realmente, ele fez e pode ser feito. Outro legado que ele deixou: se alguém fez algo, eu também posso fazer melhor. Outro, visualização da conquista, é o que a doutora falou, ele mentalizou que ele ia ganhar. Converter sonhos em ações, é o que ele fez. Né? Ele treinou por 2 anos, ele fez o impossível naquela época, sem tecnologia nenhuma, para conseguir essa conquista, construir parcerias, por isso que ele chamou aqueles 2 amigos atletas, e poder na mente. Eu fecho como chave de ouro, poder na mente. Tem que colocar coisas boas na cabeça, senão ferrou. Exatamente. Alvarenga, minha filha, fantástico, muito boa live. Obrigado, minha filha. Papai te ama. Obrigada, gente. Eu vou dar como encerrado. Doutora, nosso canal está à sua disposição. Muito obrigada. Tá? Quando lançar o livro, estamos aqui. Quando inaugurar aí o seu escritório, fala comigo antes para a gente fazer uma live, tá bom? Porque eu quero saber que novidade é essa, que ninguém tem aqui no Brasil, eu quero saber. Gente, muito obrigado às pessoas que entraram e saíram. Tá? Doutora, só tenho que agradecer. Eu que agradeço. Foi espetacular. Gostei mesmo, de coração. Maravilhoso. Carol, a Fábia especial. Muito bem, isso mesmo. Tá bem querida, hein, Fábia? Gente, muito obrigado. Sério, não vou segurar mais a doutora mais não. Obrigada. Doutora, bom final de semana. Para você muito também. Obrigado. Foi muito especial essa live. Eu que agradeço. Tá? Muito sucesso. Gente, e conta comigo, tá? Até mais. Tchau, doutora. Valeu. Tchau. Tchau.